Vamos iniciar a nossa aula de aviso prévio, um assunto que tem contado com muitas questões de prova ultimamente, é um assunto recheado de detalhes, várias são as nuances envolvendo o aviso prévio, tanto previstas na legislação, na jurisprudência, alguns aspectos doutrinários interessantes também, então tudo isso nós vamos abordar aqui na aula de hoje. Então, venham aqui comigo, olha só, a gente vai dividir esta nossa aula nestes tópicos aqui deste slide. Vamos primeiramente tratar aqui da definição, de uma contextualização a respeito do aviso prévio. Vamos conhecer a sede legal, onde está previsto na legislação o aviso prévio. Nós vamos ver que, ora, o aviso prévio é direito do empregado, ora, ele é direito do empregador, e daí nós temos a característica da bilateralidade no aviso prévio. Vamos ver em que hipóteses o aviso prévio é cabível, em quais hipóteses ele não será aplicável. É isso aí, nem sempre teremos aviso prévio. Vamos ver que haverá quando, né, e como se dá a redução de jornada no curso do aviso prévio. Vamos ver que é possível a reconsideração, ou seja, o pedido de cancelamento do aviso prévio. E de que forma se dá a renúncia ao aviso prévio? O que ocorre quando o empregado comete uma falta grave durante o aviso prévio? Nós vamos ver os efeitos de tudo isso aí, tanto sob o ponto de vista da legislação, da CLT, quanto da jurisprudência do TST. Vamos ver as duas modalidades em que existe aviso prévio, né? O trabalhado ou o indenizado. E vamos tratar ainda do aviso prévio chamado de cumprido em casa. Aviso prévio cumprido em casa, que já aparecia na jurisprudência do TST antes da reforma trabalhista. Vamos ver aqui algumas questões envolvendo a base de cálculo do aviso prévio indenizado e também um assunto muito importante, a proporcionalidade do aviso prévio, né, que foi regulamentada em 2011 e desde então tem contado com muitas questões de prova a respeito desse assunto. Então vamos lá, vamos iniciar aqui com a definição. O aviso prévio, meus amigos, ele tem um triplo objetivo. Ele tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é notificar, é avisar a outra parte naquele contrato de trabalho sobre o desejo dela de extinguir aquele vínculo. Então é aquela situação. Murilo foi contratado aqui pelo Estratégia Concursos em um belo momento. Ou o Murilo deseja extinguir aquele vínculo, ou o Estratégia ou o empregador deseja por fim a relação de trabalho, a relação de emprego. Em qualquer que seja o caso, uma parte tem o direito de ser avisada pela outra quanto ao seu desejo de extinguir o vínculo contratual. E daí nós temos este primeiro objetivo. Ele serve para notificar, para pré-avisar. Agora, além disso, o aviso prévio, ele fixa uma data, ele fixa um prazo para o término do contrato de trabalho. Então, aquela data em que o Murilo foi pré-avisado quanto à extinção do vínculo contratual, aquele não é o último dia do contrato de trabalho de Murilo. Ok? Haverá fixação, aquele dia foi a notificação, mas o Murilo terá o seu contrato de trabalho extinto dali a 33 dias ali, passado ali algum período. Então, além de notificar a outra parte, fixa um prazo para o efetivo encerramento do contrato de trabalho. E, além disso, haverá repercussão pecuniária do aviso prévio. O aviso prévio gera o pagamento. Então, nós temos aqui o triplo objetivo, esse é o tripé do aviso prévio. E vejam só, o aviso prévio é previsto desde a Constituição Federal. É direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais. Lá no inciso 21, nós temos, direito o aviso prévio. E não qualquer aviso prévio, meus amigos. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e ainda ele possui uma parcela mínima, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, daqui do próprio texto constitucional, nós já podemos extrair uma série de características a respeito do aviso prévio. Ele possui um período mínimo de 30 dias, mas ele deve ser proporcional. Ele deve ser proporcional. Proporcional de que forma? Nos termos da lei. O que aconteceu? A Constituição Federal, ela é de 1988. E de 88 a 2011, não houve qualquer regulamentação do aviso prévio. Então, sempre que o empregado era dispensado sem justa causa, ele tinha direito a 30 dias. Pouco importava o tempo de serviço que ele possuía.
Agora, a partir de 2011, houve justamente, nos termos da lei, a regulamentação da parcela proporcional do aviso prévio. E a partir de então, o empregado terá direito a 3 dias de serviço, 3 dias de aviso prévio, por ano de serviço na mesma empresa. Então, temos aqui a parcela mínima, 30 dias, e a parcela proporcional do aviso prévio, mais 3 dias a cada ano de serviço na mesma empresa. Legal? De forma geral, né? É assim que se caracteriza e que se conceitua o aviso prévio. Olha só, o aviso prévio, ele nem sempre ele é direito do empregado. Muitas vezes ele vai ser direito do empregador. Daí a bilateralidade do aviso. Vamos supor a seguinte situação. Murilo foi dispensado sem justa causa aqui pela Estratégia Concursos. O aviso prévio é direito do Murilo, não é verdade? Ele que tem direito de ser pré-avisado, ele que tem o direito de ter a data fixada para o encerramento daquele contrato de trabalho. Então, nessa situação, o aviso prévio é direito do empregado. Agora, se fosse o oposto, se fosse o empregado quem tomasse a iniciativa de pôr fim ao vínculo contratual, vejam que o aviso prévio irá militar a favor do empregador. Então, nós podemos ter o aviso prévio concedido pelo empregador, que é a situação mais comum, mas o aviso prévio concedido pelo empregado, que é a situação em que o empregado pede. É a situação em que o empregado pede sua demissão. Então, daí nós temos essa bilateralidade do aviso prévio. Olha só, quando o aviso prévio é concedido pelo empregador, né, na dispensa sem justa causa do empregado, ele pode ser tanto trabalhado ou indenizado. Vamos falar mais à frente a respeito disso aqui. Agora, olha só, o que vai acontecer se o empregador deixa de conceder o aviso ao empregado? E no parágrafo 2º, nós vamos ver o que acontece quando é o empregado quem deixa de conceder o aviso ao empregador. Legal? Então, nós temos lá no artigo 487 da CLT, parágrafos 1º e 2º. Vamos ler aqui o parágrafo 1º, que diz lá: a falta de aviso prévio por parte do empregador, ou seja, ele dispensou o empregado e não concedeu o aviso prévio. Esta falta dá ao empregado o quê? O direito aos salários correspondentes, ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Então, veja, o empregador deveria conceder ao empregado 30, 33, 36 dias de aviso, ele não concedeu. A consequência é que o empregado terá direito aos salários correspondentes, né, uma indenização equivalente aos salários correspondentes ao prazo do aviso e a integração desse período no seu tempo de serviço. O que significa essa parte final, galera? O que significa essa integração? Ora, o empregado trabalhou até o dia 1º de fevereiro, por exemplo. 1º de fevereiro, por exemplo. E no dia 1º de fevereiro, ele foi dispensado. Houve a notificação da dispensa do empregado. E o empregador não concedeu nenhum aviso a ele. Ora, como consequência da não concessão, ele irá pagar estes salários correspondentes relativo aqui ao período de 30, 33, enfim, durante o período do aviso. E, além disso, haverá a integração desse período do aviso prévio no contrato de trabalho no tempo de serviço. Então, para todos os fins, o contrato não se extinguiu em 1º de fevereiro. Eu vou ali, projeto os 33 dias, e ali eu tenho que todo esse período contratual, que faz parte da vigência do contrato de trabalho, né, tudo isso vai ser computado no tempo de serviço do empregado, ou seja, o aviso prévio. Trabalhado ou indenizado, que é essa situação aqui, trabalhado ou indenizado, ele é computado na vigência do contrato de trabalho. Então, aquele contrato não se extinguiu em 1º de fevereiro, ele se extinguiu lá, por exemplo, no dia 2 de março, por exemplo, né? Nós vamos ver mais à frente como se dá essa contagem, mas o importante é nós percebermos justamente essa integração do prazo do aviso no tempo de serviço. Agora, o aviso prévio, como a gente já comentou, pode ser também concedido, né, pelo empregado. Quando ele pede sua demissão, é direito do empregador o aviso prévio. E se o empregado vai lá e fala, olha,
eu estou notificando você, né, senhor empregador, quanto ao meu pedido de demissão, e hoje é meu último dia. E o empregador fala, olha, poxa, mas eu preciso de você pelo menos mais alguns dias aqui, eu preciso que você trabalhe mais alguns dias até para que você repasse o seu conhecimento, o seu trabalho para um colega de trabalho, eu vou contratar alguém, você tem alguém para indicar, enfim. Então vejam só, o empregado vai lá e se nega, fala, não, eu não vou lhe conceder o aviso prévio. Olha só o que acontece nessa situação. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A falta de aviso prévio por parte do empregado, e aqui nós temos a diferença entre o parágrafo 2º e o parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º é por parte do empregador, e aqui é por parte do empregado. Então, a falta de aviso por parte do empregado dá ao empregador o quê? O direito de descontar os salários correspondentes. É isso aí, o empregador pode descontar do empregado os salários correspondentes ao período do aviso. Então, por ocasião da extinção do contrato de trabalho, ele vai lá e desconta um mês de salário daquele empregado, já que o empregado saiu e não concedeu o aviso prévio. Percebam a militância, né? Ora para o lado do empregado, ora para o lado do empregador. Daí nós temos a bilateralidade do aviso prévio. Legal? Avançando um pouco mais, vamos ver aqui as hipóteses de cabimento do aviso prévio. Nem sempre será devido ao aviso prévio. Vamos ver aqui quando ele é cabível. E a regra geral é que ele será cabível quando estivermos diante da extinção de um contrato por prazo indeterminado. Essa é a regra geral. Agora, já até comentamos anteriormente que é possível que exista aviso prévio nos contratos por prazo determinado, desde que estes contenham a chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É a cláusula lá do artigo 481 da CLT. E nessa situação específica, os contratos por prazo determinado passariam também a ser regidos, a ser aplicável a eles o aviso prévio. Legal? Então temos a regra geral, contratos por prazo indeterminado, excepcionalmente contratos por prazo indeterminado, desde que cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Agora, voltando um pouquinho aqui para a regra geral, olha só, a regra geral é que contrato por prazo indeterminado encerrado caiba aviso prévio neles. Mas nós vamos ver algumas situações em que não será devido aviso prévio, ainda que estejamos diante de um contrato por prazo indeterminado. Olha só, será devido, né, o aviso prévio nos contratos por prazo determinado em que houver a dispensa sem justa causa do empregado, em que o empregado tomar a iniciativa, né, o empregado vai lá e pede a sua demissão. Na rescisão indireta, aquela que é reconhecida judicialmente, a falta grave do empregador, também o empregado terá direito à indenização relativa referente ao aviso prévio. Outra, a rescisão por culpa recíproca. A rescisão por culpa recíproca, nós já sabemos, o empregado tem direito a metade do aviso prévio, né, metade da indenização do aviso prévio. No caso da extinção por acordo, aquela novidade da reforma trabalhista, nós temos duas situações. O aviso prévio é trabalhado ou o aviso prévio é indenizado. Em ambos os casos, será aplicável o aviso prévio. O detalhe é que, sendo o aviso prévio indenizado, ele será indenizado pela metade. Legal? Outra situação é quando há extinção da empresa ou extinção do estabelecimento. Aqui também é direito do empregado de ser pré-avisado, de ter condições mínimas, de ter ali um prazo mínimo para que ele possa se readaptar. Né? E o aviso prévio, vejam só, qual é o grande objetivo do aviso prévio? Percebam o seguinte, apesar de ser bilateral, o aviso prévio nasceu para proteger o empregado. Para que hoje ele esteja, para evitar a seguinte situação, olha, hoje você está empregado e você ficou sabendo hoje que amanhã você não está mais empregado, amanhã você não mais recebe salário. Justamente para evitar esta situação, uma situação de bastante insegurança, muitas vezes o empregado é ele quem provê o sustento de toda a sua família, então ele necessita de algum tempo, de um período mínimo de, por exemplo, 30 dias,
para buscar um novo emprego, para se recolocar no mercado de trabalho. Legal? Então, justamente esse período de aviso é um período em que ele continua recebendo, ele continua trabalhando, mas ele pode ali, né, enviar um currículo, ele pode fazer algumas entrevistas, enfim, ele vai tentar se recolocar para que ele não fique grandes períodos sem receber salário, sem receber remuneração. Legal? Agora, nós temos uma situação bastante comum que implica a perda do aviso prévio, é a dispensa do empregado com justa causa. Meus amigos, o empregado que é dispensado com justa causa, ele perde o direito ao aviso prévio. Ele perde o direito ao aviso prévio, nós já até vimos, né? Ele perde o direito ao aviso prévio nessa situação, ele irá receber apenas o saldo de salário e as férias simples e vencidas acrescidas do terço constitucional. Simples e vencidas acrescidas do terço constitucional. Ele, inclusive, perderá o direito ao aviso prévio, já que ele deu causa à extinção daquele contrato de trabalho. Legal? Então, vimos aqui as hipóteses de cabimento do aviso prévio. E aqui nós já temos questão de prova a respeito disso aí. Venham aqui comigo. Olha só. Em relação ao Instituto Jurídico do Aviso Prévio, nos termos das normas contidas na CLT e da jurisprudência sumulada do TST, trouxe aqui apenas duas alternativas que interessam aqui este assunto. Havendo a aplicação da dispensa do empregado por justa causa, então, dispensa do empregado por justa causa, em razão de desídia no desempenho de suas respectivas funções, deverá ser concedido aviso prévio. Eu sei que não. Empregado foi dispensado com justa causa, especificamente aqui no caso da desídia, ele não terá direito, não será concedido aviso prévio a ele, então a letra A está errada. B, em caso de despedida indireta, ou seja, rescisão indireta do contrato de trabalho, falta grave do empregador. E no caso de culpa recíproca, não é devido ao aviso prévio. Eu sei que isso aqui também está errado. Em ambas as situações é sim devido. Aqui ele é devido integralmente e aqui ele é devido pela metade na culpa recíproca, indenização do aviso prévio pela metade, na dispensa, na extinção do contrato por culpa recíproca. É isso que consta lá da súmula 14 do TST. Legal? Então, ambas as proposições estão erradas. Agora, eu comentei que o grande objetivo do aviso prévio é permitir, viabilizar que o empregado consiga um novo emprego. Então, se o empregado é dispensado sem justa causa, ele terá direito ao aviso prévio. E nessa situação específica, ele terá direito, além do aviso prévio, ele terá direito a uma redução de trabalho, uma redução de jornada durante o aviso prévio, até para que ele possa ter tempo para fazer uma entrevista na empresa A, na empresa B, mandar alguns currículos, enfim, comprar ali um terno, uma roupa bonita para fazer uma entrevista. Na verdade, a mulher também se produzir para comparecer ali a uma entrevista de emprego. Então, o empregado precisa de tempo para se recolocar no mercado de trabalho, né? Diante dessa premissa, olha só o que diz a CLT. Ela diz lá no artigo 488 da CLT que o horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio e se a rescisão, olha só, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Então, nessa situação, se a rescisão houver sido, né, se a demissão for iniciativa do empregador, e somente nessa situação, quando o empregado pede demissão, aí não haverá essa redução de labor. Legal? Já que não haveria necessidade de recolocação, não é verdade? No pedido de demissão não se aplica essa redução de jornada, ok? Apenas na dispensa, na extinção contratual por iniciativa do empregador. Então, nessa situação, o empregado trabalha 2 horas diárias a menos, mas continua percebendo o seu salário integral. Então, percebam o seguinte, se ele deixa de trabalhar durante essas 2 horas e continua recebendo integralmente o salário, esta redução de jornada no curso do aviso prévio constitui hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
Legal? Interrupção contratual e não é suspensão. Ele deixa de trabalhar essas 2 horas todos os dias, mas continua percebendo integralmente o seu salário. Agora, olha só, o parágrafo único dá uma alternativa aqui ao empregado. É facultado ao empregado. Ao invés de trabalhar, de reduzir a sua carga de trabalho em 2 horas diárias, ele poderá trabalhar sem a redução de 2 horas diárias prevista neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço também, sem prejuízo do salário integral, por um dia, na hipótese do inciso 1º, né, isso aqui que entende-se não recepcionado pela Constituição Federal, por 7 dias corridos, 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2º, artigo 487 da CLT. Então é o seguinte, o empregado pode optar entre faltar durante 7 dias corridos ou, alternativamente, redução da jornada em 2 horas diárias. Legal? Então, disposição importante aqui da CLT que a gente precisa conhecer. Se o empregado houver sido demitido, ele tem direito a essa redução de jornada no curso do trabalho, sem prejuízo do seu contrato de trabalho, sem prejuízo do salário integral. Agora, olha o que o TST diz a respeito disso aí. Nós temos a súmula 230 do TST, que diz que é ilegal substituir o período que se reduz a jornada de trabalho, no aviso prévio, que acabamos de comentar, artigo 488, pelo pagamento das horas correspondentes. Olha só a seguinte situação. Murilo, de novo, Murilo foi dispensado sem justa causa aqui pelo Estratégia Concursos. Ele terá direito ao aviso prévio? Terá, né? Contrato por prazo indeterminado. Ele terá direito à redução na jornada de trabalho durante o aviso prévio? Terá, já que a iniciativa não foi dele, e sim do empregador, né? Quanto à extinção do vínculo de trabalho. Agora, o Murilo chega e fala, olha, eu quero reduzir aqui, portanto, em 2 horas diárias o meu trabalho, e o empregador Estratégia Concurso fala assim, olha, não, eu sei que você tem esse direito, né, eu conheço a CLT, mas ao invés de promover essa redução diária, eu vou lhe pagar 2 horas extras por dia. Que tal? Ao invés de você sair por aí fazendo entrevistas, mandando currículos, você vai receber um valor adicional decorrente dessas horas extras diárias, e o TST diz que não, isso irá frustrar o objetivo, né, pretendido com a redução da jornada de trabalho. Então, nesse sentido, o TST entende ilegal a substituição dessa redução de jornada pelo pagamento das horas correspondentes. Legal? Súmula 230 do TST. E aqui nós temos questão de prova. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido em 2 horas diárias, até aqui está correto. Sem prejuízo do salário integral, até aqui também está correto, independentemente de quem tenha promovido a rescisão. Olha só, aqui nessa parte final nós temos o erro dessa proposição, né, o que torna a letra A errada, independentemente de quem tenha promovido a rescisão, não. Apenas se a rescisão houver sido promovida pelo empregador. Se foi o empregado quem pediu demissão, ele não terá direito a essa redução de jornada. Letra B. É incorreto substituir o período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. Transcrição da súmula que nós acabamos de comentar. Simples transcrição, letra B, está correta. Agora, olha só, nós já comentamos aí a respeito do aviso prévio, quando cabe, quando não cabe. Comentamos quando ele é direito do empregado, do empregador, a redução de jornada. Agora, é possível que as partes mudem de ideia. É a chamada reconsideração do aviso prévio. Tanto o empregado quanto o empregador podem mudar de ideia. O Murilo, né, de novo, o Murilo foi dispensado pelo Estratégia Concursos. E o aviso prévio dele está correndo. Vamos supor que ele trabalhou ali menos de 1 ano, então ele terá direito a 30 dias de aviso prévio. Durante esses 30 dias em que o aviso prévio de Murilo seja trabalhado, seja indenizado e está correndo, o Estratégia Concursos muda de ideia e chega para o Murilo e fala, olha, esquece toda aquela demissão, aquela história de demissão, esquece. Eu preciso que você continue trabalhando. O Estratégia Concursos está promovendo o quê? A reconsideração do aviso prévio, como se fosse um cancelamento do aviso.
Agora, o detalhe é que esta reconsideração pode se dar somente durante o período do aviso e ela depende do aceite pela outra parte. Então, o Murilo, né, que foi demitido e agora tem a sua demissão cancelada, ele deve aceitar ou não aquela reconsideração. E da mesma forma, se houvesse sido o Murilo quem pediu a demissão, ok? É isso que está lá no artigo 489 da CLT. Olha só. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Nós sabemos. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte é facultado a aceitar ou não a reconsideração. Então é por isso que tanto o empregado quanto o empregador podem optar por aceitar ou não aquele pedido de reconsideração. Lá no parágrafo único nós temos, caso seja aceita ou, né, esta aceitação da reconsideração é como se fosse uma aceitação expressa. E ou continuando a prestação depois de expirado o prazo do aviso, ou seja, se o empregado, né, é dispensado inicialmente, se o empregador vai lá e faz um pedido de reconsideração, ele não dá resposta, mas continua trabalhando, é como se houvesse a reconsideração, né, reconsideração tácita. Então, caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação de serviços depois de expirado o prazo, o contrato de trabalho continuará a vigorar como se o aviso prévio, não tivesse sido dado. É como se nada houvesse sido acontecido. É aquela história, esqueça o que eu disse há alguns dias. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, vejam só, o detalhe é que essa reconsideração deve se dar dentro do prazo do aviso, evidentemente, e é necessário concordância expressa ou tácita pela outra parte. Legal? Esse que diz o artigo 489 da CLT e tem questão de prova sobre isso aí. Confere aqui comigo. Empregador dispensa o empregado sem justa causa, dando aviso prévio ao mesmo. No 12º dia de cumprimento do aviso, o empregador arrepende-se de ter dispensado o empregado e reconsidera seu ato. Olha só, nos termos do artigo 489 que nós acabamos de ler, essa reconsideração, letra A, não gera qualquer efeito errado. Inclusive, já vou aqui restringir a nossa análise às letras B e D. Gera efeitos imediatos. Letra B, sendo certo que no caso do aviso prévio indenizado, o empregado deve voltar imediatamente ao trabalho. Pessoal, os efeitos não são imediatos, não é verdade? Não são imediatos. Os efeitos dependem do quê? Do aceite da reconsideração. Então, a letra D diz lá, gera efeitos se a outra parte aceitar a reconsideração. Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Ok? Então, enquanto o aviso prévio em si não depende de aceite pela outra parte, é uma simples notificação, olha, estou demitindo você, olha, vou pedir demissão, hoje, tal dia, é o meu último dia de trabalho. O aviso prévio em si, ele não depende de aceite pela outra parte. Já a reconsideração, o pedido de cancelamento daquele aviso, este sim requer que a outra parte aceite ou não. Legal? Agora, é possível renunciar ao aviso prévio? É possível renunciar ao aviso prévio? Nós vamos ver que, regra geral, não é possível. O TST entende que é um direito irrenunciável por parte do empregado. Existe apenas uma exceção. Vamos ver o que diz aqui a súmula 276 do TST, a súmula que cai bastante em prova também. O direito ao aviso prévio é irrenunciável. É irrenunciável pelo empregado, direito fundamental, irrenunciável, previsto no próprio texto constitucional. Agora, se o empregado vai lá e pede a dispensa do seu cumprimento, né, o pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Ah, Daudi, mas isso não é justo. Galera, é isso que entende o TST. Olha só, nosso Cristo aqui, o Murilo, ele foi lá, foi dispensado sem justa causa, e ele tem direito a 30 dias de aviso.
30 dias de aviso. E um belo dia, ele chega para o empregador e fala, olha, eu preciso que você me dispense do cumprimento desse aviso. Me dispense do cumprimento desse aviso, né? Enfim, por um motivo ou outro, eu não quero seguir neste aviso prévio, seja trabalhado, seja indenizado, não quero mais. Eu quero que você, empregador, me dispense de cumprir este aviso. O empregador falou, olha, eu não posso dispensá-lo, né? Eu até poderia dispensá-lo, mas eu seria obrigado continuaria obrigado a lhe pagar o respectivo valor. Ok? Então, o empregado não pode renunciar ao aviso prévio. Aquele pedido que o empregado possa fazer de dispensa do cumprimento do aviso, né, isso não exime, o empregador não autoriza o empregador a deixar de pagar o valor do aviso prévio, e a única exceção é quando o empregado obtém comprovadamente obtém um novo emprego. Nós já sabemos que o grande objetivo do aviso prévio é permitir a recolocação profissional do empregado, não é verdade? E vamos supor que o Murilo, naquela situação, ele conseguiu um novo emprego. E o novo emprego, o seu novo empregador fala, olha, eu gostei de você, quero contratá-lo, mas eu preciso que você comece imediatamente. E o Murilo fala, olha, mas eu estou ali no curso do aviso prévio do meu antigo emprego. O novo empregador fala, olha, eu não quero saber. Então, nessa situação, se comprovadamente o empregado houver obtido um novo emprego, aí sim o empregador está autorizado a não pagar, a deixar de pagar o aviso prévio ao empregado. E somente nessa situação, não basta ele simplesmente pedir a dispensa do cumprimento para que o empregador deixe de pagar, portanto, o aviso ao empregado, é necessário que o empregado comprove a recolocação profissional, a obtenção de um novo emprego. É isso que diz a súmula 276 do TST. Legal? Bom, agora nós temos uma outra situação. O empregado vai lá e comete uma falta grave durante o aviso prévio. Então ele foi dispensado sem justa causa. Ele continua a trabalhar, mas durante o aviso prévio ele vai lá e agride um colega de trabalho. Ele vai lá e comete uma incontinência de conduta. Ele revela um segredo da empresa, uma informação sigilosa de forma não autorizada, então ele comete uma falta grave no curso do aviso prévio. Vamos ver o que a CLT diz a respeito disso aí. E isto consta que ele está lá no artigo, isso consta lá no artigo 491 da CLT. Olha só, o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas por lei como justas, consideradas pela lei como justas, ou seja, né, como, por exemplo, nós temos as faltas graves lá do artigo 482 da CLT. O empregado, olha só, a consequência é perder o direito ao restante do respectivo prazo. Legal? Então, se estava ali no 10º dia do aviso prévio e ele ainda teria mais 20 dias, ele perdeu os outros 20 dias de aviso prévio. É isso que está dizendo a CLT. Cometeu falta grave no curso do aviso prévio, perde o restante do aviso prévio. Legal? É como se houvesse uma conversão da dispensa sem justa causa em uma dispensa com justa causa. Agora vamos ver o que o TST diz a respeito das verbas indenizatórias. Súmula 73 do TST diz lá, a ocorrência de justa causa, nós vamos ver que tem aqui uma exceção, salvo abandono de emprego, mas a ocorrência de justa causa no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, que é isso que nós estávamos falando há pouco, isto retira do empregado qualquer direito, retira, portanto, do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. Então vejam o que reforça a tese da conversão da dispensa sem justa causa em dispensa com justa causa. O empregado vai perder o direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. A exceção tratada aqui pelo TST é o abandono de emprego. Então, em se tratando de abandono de emprego, o TST entende que é justificável o empregado no curso do aviso prévio a abandonar o emprego. Até mesmo porque pode ser aquela situação, ele conseguiu um novo emprego de início imediato e ele precisa começar hoje. Amanhã, lá naquele emprego, ele não pode mais cumprir o aviso prévio aqui. Então, ele vai lá, abandona o seu antigo emprego
e passa a laborar no seu novo empregador. A título de exemplo, de toda forma, o abandono de emprego não enseja essa perda das verbas rescisórias de natureza indenizatória, é a única exceção. E se lá na sua prova vier dizendo que a desídia, se lá na sua prova vier dizendo que a desídia enseja, né, a prática de desídia no curso do aviso prévio enseja a perda, retira do empregado o direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória, isso vai estar correto. Qualquer outra falta grave implica a perda dessas verbas rescisórias, exceto o abandono de emprego. Grave aí, isto tudo é para viabilizar a recolocação profissional do empregado. Legal? Agora, avançando um pouco mais, nós vimos, né, que o aviso prévio pode ser tanto trabalhado, como ele pode ser indenizado. Ele pode ser indenizado. Agora, seja trabalhado, seja indenizado, o aviso prévio deve ser computado na duração do contrato de trabalho. Olha só, eu tenho um empregado que trabalhou ali durante 10 meses na minha empresa, no âmbito de um contrato por prazo indeterminado. Se ele é dispensado sem justa causa, ele terá direito a 30 dias de aviso. Não é verdade? Então vamos supor que eu fui lá e notifiquei o empregado quanto à sua dispensa, eu dei o aviso prévio, concedi o aviso prévio a ele no dia 1º de abril. E para ficar bem redondinha a contagem, né, eu conto ali 30 dias a partir de 1º de abril. Vejam que este empregado terá um aviso prévio do dia 1º ao dia 30 de abril. Aqui será o aviso prévio deste empregado. Este aviso prévio pode ser tanto trabalhado quanto indenizado. E o detalhe é o seguinte, quando ele é indenizado, ou seja, o empregado não está trabalhando, ele simplesmente irá receber uma indenização referente àquele período, mas pouco importa. Também no aviso prévio indenizado, haverá uma projeção desse período aqui no contrato de trabalho do empregado. Tudo isso aqui é computado na vigência do contrato de trabalho, seja trabalhado, seja indenizado. Legal? Seja trabalhado, seja indenizado. E aqui nós temos algumas disposições bastante interessantes a respeito disso aí. Nós já vimos lá no parágrafo 1º do artigo 487 que o empregado, na verdade, o empregado é dispensado e a falta de aviso prévio por parte do empregador dá direito ao empregado aos salários correspondentes e à integração desse período no seu tempo de serviço. E daí que nós temos, a integração, a projeção dos efeitos do aviso prévio indenizado na vigência, no tempo de serviço, na vigência do contrato de trabalho. Legal? Portanto, quando eu for calcular o 13º desse empregado, eu vou ter que considerar aqui o mês de abril, ainda que o aviso seja indenizado. Quando eu for calcular as férias desse empregado para fins de cálculos rescisórios, eu vou considerar esse período aqui. Eu vou considerar esse período inclusive para o FGTS. Então, anote aí, férias, 13º, enfim, em virtude dessa projeção do aviso prévio indenizado no contrato de trabalho, férias, 13º, inclusive o FGTS, eu tenho que recolher o FGTS referente ao aviso prévio indenizado, já que tudo aquilo é contrato de trabalho, é execução contratual, é vigência do contrato de trabalho. Legal? E, inclusive, para deixar ainda mais claro, olha só o que diz a OJ 82 da SD1 do TST. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Então, olha só, eu tenho a seguinte situação. Vamos supor aqui nesse nosso caso aqui, eu tenho a carteira de trabalho e previdência social desse empregado. CTPS. Tem lá a anotação do vínculo. Então, o empregado foi contratado no dia X, o dia da admissão dele. Data da admissão. E aqui embaixo eu vou ter que colocar a data da extinção daquele vínculo contratual. E, para não deixar dúvidas, vem o TST e está dizendo, olha, você se lembra daquele empregado que você dispensou no dia 1º de abril? Que data que você vai colocar aqui como sendo do último dia daquele contrato de trabalho? Não é a data da notificação, é a data do fim, do término do aviso prévio. Então, vou colocar ali 30 de abril de 2018, por exemplo.
Ok? Então, até na carteira de trabalho eu deverei considerar a data do fim do aviso prévio, ainda que seja na modalidade indenizado. Ok? Tudo isso aí pode ser objeto de cobrança em prova, como foi feito aqui nessa questão, olha só. O pagamento relativo ao período do aviso prévio trabalhado está sujeito à contribuição para o FGTS, o que não ocorre quando o mesmo for indenizado. E a gente sabe que esse finalzinho aqui está errado, né? Súmula 305 do TST nos diz claramente que o aviso prévio trabalhado ou indenizado, tanto faz, pouco importa, ambos implicam um recolhimento fundiário, recolhimento para o FGTS. Legal? Então essa proposição está errada. E temos mais questão a respeito desse assunto. Olha só. Mais uma questão aqui. Agora uma questão do concurso para juiz do trabalho. Nós adaptamos para trazer aqui para a nossa questão apenas a informação, a pergunta que interessa a esse assunto, mas o caso concreto é o mesmo. Olha só. Marcos trabalhou como recepcionista no consultório odontológico de Henrique, com exercício efetivo de atividade no período de 30/11 de 2016 a 31 de março de 2017, sendo dispensado sem justa causa. Não houve comunicação regular e prévia acerca da terminação contratual. Na CTPS do trabalhador foi registrada como data de saída 31 de março de 2017. Diante do ajuizamento de ação trabalhista por Marcos em 10/6 de 2017, Henrique quitou em audiência aviso prévio indenizado, 13º, férias mais 1/3, comprovando os recolhimentos de FGTS mais multa de 40%. Recusou-se, né, o empregador, o antigo empregador, recusou-se, entretanto, a retificar a data de saída na CTPS e a indenização do valor correspondente ao benefício do seguro-desemprego, sob os argumentos de que a data constante na CTPS se tratou do último dia efetivamente trabalhado por Marcos. Então é isso aí. Ele anotou lá na CTPS o último dia efetivamente trabalhado. Último dia efetivamente trabalhado. E de que não forneceu as guias, enfim, considere que a época do vínculo havido com o Henrique já existia na CTPS o trabalhador com Marcos, anterior registro no emprego, enfim, essa informação não interessa para nós aqui na questão. E a FCC, no caso, diz que deve ser corrigida a data de saída registrada na CTPS do trabalhador, a fim de fazer constar o quê? 30 de abril de 2017. Meus amigos, olha só o que disse, né, o que nós acabamos de ler no 487, parágrafo 1º. Ele diz lá: a falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes, né, que é justamente o aviso prévio naquela situação, garantida sempre o quê? A integração desse período no seu tempo de serviço, e esse tempo de serviço deve constar também lá na CTPS do empregado. E é por esse motivo que não basta o empregador pagar o aviso prévio, indenizar o aviso prévio, é necessário que ele também retifique, corrija a informação que consta lá da CTPS para colocar a data do fim, a data do término do aviso prévio. Legal? Aviso prévio de 30 dias vai se encerrar aqui em 30 de abril de 2017. Portanto, essa questão está correta. Esta questão está correta. Legal? Agora, ainda falando sobre o aviso prévio indenizado, vamos ver aqui a base de cálculo. Qual vai ser o valor devido para o empregado a título de aviso prévio indenizado? Olha só o que diz a CLT. A CLT, aqui de baixo para cima, né? Uma primeira regra que cai muito em prova é de que as horas extras habituais, hora extraordinária, hora extra, enfim, a mesma coisa, a hora extra sendo habitual, o valor dessas horas extras habituais integra o aviso prévio indenizado. Então, se habitualmente o empregado presta ali 2 horas extras por dia, o valor dessas horas extras, eu vou fazer ali um cálculo de aviso prévio indenizado que vai tomar por base este valor. Legal? Então anote aí, hora extra habitual entra no aviso prévio indenizado. Agora, um outro detalhe, né, menos comum em prova, mas que a gente precisa abordar aqui com vocês, é a parcela salarial variável. Olha o que diz o parágrafo 3º do 487 da CLT. Em se tratando de salário pago na base de tarefa, ou seja, uma parcela, esse salário, né, ele é essencialmente variável, né, determinado mês o empregado recebe um valor, em outro mês ele recebe outro valor, enfim.
quando eu for efetuar o cálculo do aviso prévio desse empregado, né, o cálculo para os efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. Legal? Então, cálculo aqui da indenização irá tomar por base, né, para quem possui parcelas salariais variáveis, a média dos últimos 12 meses, né, algo bastante lógico, né? E ainda, olha só o que diz o parágrafo 6º daquele mesmo artigo, lá do 487 da CLT. O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. É a seguinte situação, pessoal, eu dispensei o empregado, o aviso prévio dele foi do tipo, na modalidade indenizada, e após a notificação da dispensa, eu concedi um reajustamento salarial coletivo. Os empregados daquela categoria observaram ali, né, um aumento na sua remuneração, um aumento ali no seu salário. O que vai acontecer? Se, projetando o período do aviso prévio indenizado naquele contrato de trabalho, eu observar que o reajustamento coletivo se deu dentro da vigência contratual, ainda aqui no curso do período do aviso prévio indenizado, vejam só, o reajustamento salarial coletivo beneficia o empregado pré-avisado. Legal? Então, não é porque o aviso prévio é indenizado que aquele empregado não vai se beneficiar em relação ao reajustamento coletivo. Então, nós vimos aí algumas regras aplicáveis ao aviso prévio indenizado, né, em relação ao cálculo do aviso prévio de um modo geral, mas olha só, nós temos algumas parcelas que não entram no cálculo do aviso prévio. Venham aqui comigo, o que não integra o cálculo do aviso prévio? Nós temos as gorjetas. Diz lá a súmula 354 do TST. A súmula 354 do TST, né? O aviso prévio é uma das 4 parcelas que não é refletida pelas gorjetas. As gorjetas não irão impactar no cálculo de 4 parcelas, segundo a súmula 354, e o aviso prévio é uma dessas parcelas, então as gorjetas não entram no cálculo do aviso prévio. Anote aí, é uma questão importante de prova. E ainda as gratificações semestrais. Gratificações semestrais, é isso que diz a súmula 253 do TST. Então, súmula 354, súmula 253, gorjeta nem gratificação semestral entram no cálculo do aviso prévio. Legal? Muita atenção em relação a tudo isso aí e vamos ver questão de prova já a respeito disso. Olha só, a doutrina conceitua o aviso prévio como um ato de comunicação antecipada de uma parte à outra da intenção de romper o contrato de trabalho. Conforme regras contidas na legislação, sobre o Instituto do Aviso Prévio é correto afirmar. Letra A, é somente aqui a alternativa que interessa a esse assunto, o valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso prévio indenizado. A gente sabe que isso aqui está errado, não é verdade? Sendo hora extra e sendo habitual, isso aqui integra sim, né, o aviso prévio indenizado. Então, se eu fosse reescrever essa questão para deixá-la correta, eu reescreveria assim: o valor das horas extraordinárias, desde que habituais, integra o aviso prévio indenizado, e aí sim isso passaria a estar correto. Mas não sendo, a letra, esta alternativa, essa proposição, né, está errada. Agora, temos um outro detalhe. Né? Os empregadores, com o passar do tempo, vieram no uso ali da criatividade e criaram o chamado aviso prévio cumprido em casa. Aviso prévio cumprido em casa. Então, era aquela situação em que o empregado não precisava trabalhar, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu não enquadrava, eu não dizia, o empregador não falava, olha, esse aviso prévio indenizado não é um aviso prévio trabalhado, mas você não precisa vir trabalhar, ele é cumprido em casa. Vejam só, pessoal, era um artifício dos empregadores para retardar o recebimento das parcelas rescisórias por parte do empregado, já que antes da reforma trabalhista havia ali 2 prazos
para recebimento das parcelas rescisórias. Um prazo de 10 dias, o prazo de um dia útil, mas enfim, isso já foi superado por meio da reforma trabalhista, já que agora nós temos um único prazo que será de 10 dias. Mas já existia na jurisprudência do TST um entendimento, a seguinte OJ, essa seguinte OJ aqui, OJ 14, da SDI 1 do TST, de que, havendo este aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias, o prazo aplicável, seria o prazo de 10 dias. Legal? O que acontece, né? Mesmo havendo uma certa perda de objeto desta OJ 14, as bancas continuam cobrando isso aqui. Ok? Continuam cobrando isso aqui, então por isso é importante que a gente, né, de um modo ou outro, a gente conheça isso, né? O aviso prévio cumprido em casa, ele não é indenizado, mas a ele já se aplicava o prazo para pagamento das verbas rescisórias do aviso prévio indenizado, que era de 10 dias. Agora, isso tem pouca importância para fins práticos, mas para fins de prova é importante que a gente continue conhecendo OJ 14 da SD1 do TST, ok? Olha só. Tanto é que nós temos essa questão de 2018 da FCC, que prevê, né, daqui 3 proposições. Diz lá a primeira, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é aquele de 30 dias para os empregados com até 1 ano de serviço na mesma empresa, acrescidos de 3 dias por ano até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Isso aqui está correto, né? É letra de lei. 2. O pagamento relativo ao período do aviso prévio indenizado não está, olha só, não está sujeito à contribuição do FGTS. A gente sabe que está sim. Seja trabalhado, seja indenizado, incide FGTS sobre o aviso prévio. E a terceira, em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o 10º dia da notificação da demissão, conforme nós vimos lá na OJ que acabamos de ler. Ok? Então, se 1 e 3 estão corretas, o nosso gabarito é justamente a letra C. É isso aí, 1 e 3 correto, o gabarito é a letra C. Agora, tem um outro assunto que nós precisamos comentar, que já até comentamos a respeito do cometimento de faltas graves durante o período do aviso. Agora, suponha uma outra situação. O empregado já foi dispensado e no curso do aviso prévio, ele vai lá e adquire uma estabilidade provisória no emprego. Ok? Então, ele se engravida, ele sofre um acidente do trabalho com afastamento superior a 15 dias, enfim, ele é eleito dirigente sindical. Então, aqui nós vamos analisar o que vai prevalecer, se é a data para encerramento do contrato de trabalho fixada por meio do aviso prévio ou se é a estabilidade. E nós vamos ver que, como regra geral, prevalece a data fixada pelo aviso prévio, ou seja, não se adquire, não há essa estabilidade superveniente no decorrer no curso do aviso prévio, essa é a regra geral. E nós temos 2 exceções, e é isso que nós vamos ver aqui nesse slide. Olha só, como regra geral, as garantias de emprego não se aplicam a fatos geradores ocorridos durante o cumprimento do aviso prévio. Então, se o empregado foi lá, né, e foi notificado aqui quanto à sua dispensa, e aqui nós temos ainda o período do aviso prévio. Se vai lá e o empregado, né, há um fato gerador aqui que, em tese, ensejaria a aquisição da estabilidade por esse empregado. E a regra geral é que esse fato gerador, como ele é posterior à notificação da demissão, o empregado não irá adquirir a estabilidade ou garantia provisória nessa situação. Okay? Exemplo disso é o inciso 5º da súmula 369 do TST, que diz lá, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º, 543 da CLT, ou seja, o empregado foi dispensado, né, nesse exemplo específico da súmula 369, o empregado foi dispensado, ele notou que a dispensa dele coincidiu com um período de registro da candidatura para cargo de dirigente sindical. E ele vai lá,
malandramente e se registra como candidato às eleições do sindicato. E vem o TST e está dizendo, olha, como você se registrou como candidato após a notificação da sua demissão, aquilo não tem valor para fins de aquisição de estabilidade. Você não terá direito à estabilidade do dirigente sindical. Legal? Essa é a regra geral. Esse é o exemplo do dirigente sindical, mas é a grande regra geral, mas nós vamos ver aqui as exceções. As exceções. Uma das exceções é a gestante. Olha só o que diz o artigo 391-A da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Isso garante sim à gestante a estabilidade provisória prevista no ADCT, aquela estabilidade. A gestante, como nós sabemos, ela adquire uma estabilidade desde a confirmação da gravidez, até o quê? Até o parto? Não, até 5 meses. 5 meses após o parto. Então, durante todo esse período aqui, a gestante não pode ser dispensada, salvo no cometimento de justa causa. Então, pois bem, olha só. Pois bem, a empregada gestante, ela engravidou e teve a sua gravidez confirmada no curso do aviso prévio. Então, aqui, ó, em vermelho, nós temos o aviso prévio dessa empregada. E reparem que a própria CLT garante a essa empregada a estabilidade decorrente de sua gestação. Legal? Então, ela foi lá, foi dispensada durante o cumprimento do aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela se engravidou. Ou, nos dizer da CLT, teve a sua gravidez confirmada. Nessa situação, eu suspendo aquela demissão, já que a empregada adquiriu, sim, a estabilidade provisória. Aqui nós temos uma estabilidade superveniente, posterior à demissão da empregada, já que se deu ainda no curso do aviso prévio. E outra exceção é o empregado que sofre um acidente do trabalho. Nós sabemos que o acidente do trabalho, com afastamento superior a 15 dias, enseja a estabilidade do empregado por 12 meses a partir do afastamento. E o empregado, vamos supor, ele é dispensado sem justa causa. Ele está trabalhando durante o aviso prévio. Ele vai lá, escorrega na escada, dentro da empresa. Ele sofreu um acidente do trabalho e ficou mais de 15 dias afastado, ele terá direito sim à estabilidade provisória no emprego, consoante tem entendido o TST. Legal? Então nós vimos aí a regra geral e 2 exceções. É importante que a gente conheça isso para fazermos algumas questões de prova que possam aparecer. Olha só, nós temos uma dessas aqui na tela. Referente ao aviso prévio, considere. São 3 proposições. A primeira, o aviso prévio e a comunicação, que uma das partes do contrato, por prazo indeterminado, faz a outra, informando sobre sua intenção de rescindir o respectivo contrato. Integrando tal período no tempo de serviço do empregado, independentemente se for indenizado ou trabalhado. Isso aqui já trabalhamos bastante nessa aula de hoje, não é verdade? Isso aqui está correto. Seja indenizado, seja trabalhado, a integração no tempo de serviço na vigência do contrato de trabalho. 2, na modalidade do aviso prévio trabalhado, então nós estamos aqui diante de uma das modalidades, o empregado escolhe se pretende reduzir a sua jornada de trabalho em 2 horas diárias ou deixa de trabalhar nos últimos 7 dias corridos em qualquer modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Pessoal, nós temos aqui um erro mais evidente, já que não é em qualquer modalidade da rescisão do contrato de trabalho. Apenas nessa redução da jornada no curso do aviso prévio, ela ocorre apenas quando a extinção contratual é iniciativa do empregador. Esse é o erro mais evidente que nós temos aqui na segunda proposição. Se o empregado pede demissão, não há que se falar em redução da sua jornada de trabalho. E também a CLT não fala que é nos últimos 7 dias, ela fala apenas que alternativamente 2 horas diárias ou 7 dias corridos. Portanto, de toda forma, a segunda está errada. Terceira, a confirmação do estado de gravidez durante o período do aviso prévio trabalhado ou indenizado não garante a gestante empregada. A empregada gestante a estabilidade provisória no emprego, não, isso está conflitando com
a literalidade da CLT, portanto, apenas a primeira proposição está correta, o nosso gabarito é a letra C. Legal? O nosso gabarito é a letra C. E aqui, já caminhando para encerrar a nossa aula, vamos falar sobre a proporcionalidade do aviso prévio. É um assunto, né, que surgiu com a regulamentação do inciso constitucional que nós acabamos de ler, e nós vamos ver aqui algumas nuances, alguns detalhes envolvendo justamente o aviso prévio proporcional. Olha só. Nós já lemos, né, mas vamos reler aqui o texto constitucional que diz lá que o aviso prévio deve ser proporcional. Proporcional a quê? Ao tempo de serviços de no mínimo, sendo de no mínimo 30 dias. Nós já comentamos, esta regulamentação quanto à proporcionalidade do aviso prévio surgiu apenas em 2011 por meio da Lei 12.506. Essa lei diz lá: o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contém até 1 ano de serviço na mesma empresa. Então, se tem até 1 ano de serviço na mesma empresa, eles têm direito apenas à parcela mínima, que é de 30 dias. Agora vem lá o parágrafo único, que é a parte que mais nos interessa. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias, olha só, 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Olha só, pessoal, essa redação do parágrafo único, ela é um tanto quanto truncada, e isso costuma gerar muitas dúvidas. Olha só, nós teremos o aviso prévio sendo o resultado de 2 parcelas. A parcela mínima, né, e o empregado sempre terá direito a ela, né, se for aplicável o aviso prévio, parcela mínima que é de 30 dias. Mas haverá também, após 2011, uma parcela proporcional. E essa proporção, ela é de 3:1. Esta proporção é de 3:1. 3 dias por ano de serviço na mesma empresa. Então, o empregado que possui mais de 1 ano de serviço na mesma empresa, né, por exemplo, ele possui ali, né, vamos fazer uma tabelinha aqui para simplificar. Olha só. Tempo de serviço. Duração do aviso prévio. Vou dar aqui alguns exemplos para que isso fique bem claro aí para todos. Vamos supor que o empregado tem ali 10 meses de serviço naquela empresa. Aqui não há a mínima dúvida, né? Ele possui apenas 30 dias de aviso prévio, ele possui direito apenas a esta parcela mínima. Agora, vamos supor que o empregado possui 1 ano completo. Ele possui 1 ano completo. E para não deixar a mínima dúvida, eu vou colocar aqui 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. Neste caso, o empregado terá direito à parcela mínima e o quê? A uma parcela proporcional. Uma parcela proporcional que será de mais 3 dias. Então, nessa situação aqui, ele terá direito a 33 dias de aviso prévio. Se ele possui, por exemplo, 2 anos de serviço na mesma empresa, ele terá direito a 3 mais 3, então terá direito a 36 dias. E assim por diante, até o empregado alcançar ali, por exemplo, 20 anos de serviço na mesma empresa. 20 anos de serviço na mesma empresa, eu vou somando isso aqui, eu vou somando estas frações, mais 3, mais 3, mais 3, até eu chegar em um máximo de 60 dias. Então, vejam só, este máximo de 60 dias a que se refere o legislador aqui, ele está se referindo à parcela proporcional do aviso. Então, 30 dias de parcela mínima e 60 dias no máximo de parcela proporcional. Então, ao todo, o empregado teria no máximo, 90 dias de aviso prévio e a situação em que ele possui aqui 20 anos de serviço na mesma empresa. Legal? Então aqui nós temos de forma geral, né, a proporcionalidade do aviso prévio, parcela mínima 30 dias e a parcela proporcional, essa proporção é de 3 dias para 1 ano de serviço na mesma empresa. Legal? Vou acrescendo 3 dias a cada ano de serviço até um máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Legal? É isso que diz a
a Lei 12.506. Agora nós temos alguns detalhes envolvendo esse cômputo, esse cálculo aqui da proporcionalidade. Olha só, eu comentei aqui com vocês, seguindo a doutrina majoritária. E a doutrina majoritária entende que o empregado nesta situação aqui, 1 ano e 1 dia, por exemplo, para não deixar dúvida, 1 ano, o empregado já teria direito a 33 dias de aviso prévio. Agora, existe uma parcela, uma corrente doutrinária que defende que nessa situação aqui, o empregado continuaria tendo 30 dias apenas de aviso prévio. E aí, o empregado teria, né, os seus 33 dias somente quando ele completasse os 2 anos. E nessa situação, portanto, apenas com 21 anos de empresa é que ele totalizaria os 90 dias. Legal? Essa corrente, meus amigos, é a corrente minoritária, a corrente majoritária, a corrente encampada, inclusive, pelo TST, a corrente encampada pelo Ministério do Trabalho. Entende que não. Entende que 1 ano de serviço completo na mesma empresa, o empregado já tem direito a 33 e, portanto, com 2 anos, ele já teria direito a 36 dias. A 36 dias de aviso prévio, ok? É preciso comentar aí com vocês a existência dessa divergência, principalmente doutrinária, né? Já que, ao menos no campo jurisprudencial, o TST já fixou o seu entendimento, né? Já são vários os precedentes do TST no sentido de que um empregado com 1 ano completo já possui direito a 33 dias de aviso. Legal? Agora, outros detalhes envolvendo aqui a proporcionalidade do aviso prévio. Como houve a regulamentação da parcela proporcional somente por meio da Lei 12.506, a gente sabe que o aviso prévio proporcional é devido somente nas rescisões ocorridas a partir da publicação dessa lei. Ora, as demissões, as rescisões contratuais de 88 até outubro de 2011, todas essas rescisões aqui foram pagas, foram regidas sem o aviso prévio proporcional. Legal? O aviso prévio proporcional somente após a regulamentação que se deu com a Lei 12.506. Antes disso, não havia que se falar em direito em aviso prévio proporcional. Ok? Há divergência, mas o entendimento majoritário, a corrente majoritária, tem entendido, inclusive, o TST já tem alguns precedentes nesse sentido de que o aviso prévio proporcional somente se dá em favor do empregado. Então, não poderia um empregador, né, ao receber o pedido de dispensa do empregado, dizer para ele, falar, olha, mas calculando aqui, eu vejo que você terá que trabalhar para mim, não 33, mas cumprir aqui, né, o seu aviso de 60 dias. E o TST tem entendido que não, o aviso prévio proporcional somente vale em favor do empregado. Então, quando o empregado vai cumprir o aviso prévio, né? Quando o empregado vai cumprir o aviso prévio por ocasião do pedido de demissão, aí não haveria que se falar em aviso prévio superior a 30 dias. Legal? Já que seria apenas um direito a favor do empregado. Já comentamos a respeito desta divergência que existe doutrinária, se com o empregado com 1 ano completo de serviço na mesma empresa, se ele possui 30 ou 33 dias, mas vejam só algumas questões a respeito disso aí. Olha só essa compilação de questões dos últimos anos. Nós já trazemos aqui a questão, o enunciado da questão e o seu gabarito definitivo. Diz lá, questão para juiz do trabalho, TRT 14, o aviso prévio será de 30 dias... caso o empregado tenha sido admitido em 9 de janeiro de 2013 e dispensado em 5 de janeiro de 2014. Ou seja, eu já até fiz as contas aqui para facilitar, o empregado possui 11 meses e 26 dias de serviço. Ele ainda não inteirou, ele ainda não totalizou 1 ano de serviço na mesma empresa. Legal? Então, nessa situação, ele terá direito a 30 dias, ele não terá direito a 33, já que, olha só, já que a projeção do aviso prévio não é considerada para cálculo da proporcionalidade. Porque muita gente estava dizendo o seguinte, olha, o empregado trabalhou durante 11 meses e 26 dias. Quando eu for dar o aviso prévio a ele, ele vai ter trabalhado, né, o aviso prévio mínimo de 30 dias, ele vai ter trabalhado por 12 meses, fazendo a simplificação aqui, 12 meses e 26 dias, 25, 26 dias de serviço, né? Simplificando aqui para facilitar o nosso exemplo. Olha, ele possui mais
né? Isso aqui é maior, é mais de 1 ano de serviço na mesma empresa. Então, ele já passaria a ter não 30, mas 33 dias. E não, o entendimento que se tem dado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, é que o próprio aviso prévio, aqueles 30 dias de aviso prévio, não podem ser utilizados para cálculo, para gerar ali aqueles 3 dias adicionais da parcela proporcional, ok? Então, quando eu for aferir, calcular ali a parcela proporcional do aviso prévio, eu vou tomar apenas o tempo de serviço e não vou computar os 30 dias de aviso prévio. É isso que está dizendo aqui nesta primeira questão. Então, o empregado possui lá 11 meses e 26 dias, né? Ele terá direito a apenas 30 dias de aviso prévio, já que a projeção do aviso prévio, 30 dias, não é computada, não é considerada para cálculo da proporcionalidade. É isso aí. Outra questão, TRT Pernambuco. O empregado com 11 meses e 29 dias de serviço da mesma empresa tem direito a 30 dias de aviso prévio. Olha só, de novo foi dado como correto isso aqui, né? Então, a gente passa a ter segurança de duas coisas. Uma, o empregado somente tem direito, ele somente passa a ter direito, né, aos 33 dias, conforme a gente já vinha anotando, quando ele integraliza 1 ano de serviço completo na mesma empresa. E outra, aqueles 30 dias do aviso prévio não se prestam para majorar a duração, não se prestam para calcular a parcela proporcional do aviso. Outra questão do mesmo concurso, o empregado com 1 ano e 6 meses de serviço na mesma empresa tem direito a 36 dias de aviso prévio, não, né? Corrente doutrinária majoritária, 33. O empregado com 1 ano, 11 meses e 29 dias tem direito a 36 dias, não, aqui a gente sabe também 33 dias, já que, aqui de novo, né, a projeção do aviso não é computada para o cálculo da proporcionalidade. Outro, empregado com 2 anos e 9 meses tem direito a 39, não, 36 dias. E o último, empregado com 25 anos, 5 meses e 13 dias na mesma empresa tem direito a 90 dias. É isso aí. Isso aqui está correto, né? Mais de 20 anos de serviço na mesma empresa, ele já integraliza, né? Ele já totaliza o prazo máximo do aviso, que é de 90 dias. Agora, mais questão. Olha só. Uma questão aqui do concurso do TRT 14 de 2016. O aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem com até 1 ano de serviço na mesma empresa, sendo acrescidos 3 dias por ano prestado na mesma empresa, até o máximo de 60, perfazendo um total de 90 dias. Galera, isso aqui é justamente o que nós acabamos de ler. Não é verdade? A letra A está correta. Agora vejam só como as bancas podem tentar confundir esse assunto na hora da prova. B. Prazo aviso prévio para os contratos por prazo determinado de 2 anos será de 60 dias. Ou seja, 30 para cada ano completo ou fração superior a 6 meses, nada disso. Na verdade, se o empregado trabalhou ali 2 anos, ele terá, segundo a lei a proporcionalidade do aviso prévio, terá no máximo 36 dias de aviso. Agora tem um detalhe, o contrato é por prazo determinado e a regra geral desses contratos por prazo determinado é que não exista aviso prévio. Legal? Essa é a regra geral. Letra B está errada. C, a falta de aviso prévio por parte do empregado confere ao empregador o direito de descontar a metade dos salários correspondentes ao prazo respectivo. Não, é a integralidade dos salários aqui nessa situação. 487, parágrafo 2º. Em caso de rescisão indireta, falta grave do empregador, do contrato de trabalho por justa causa cometida pelo empregador, não será devido ao aviso prévio, errado, será devido inclusive integralmente. E a letra E, o empregado que cometer falta grave, quem seja justa causa para rescisão durante o prazo do aviso prévio, não perderá o direito ao restante do respectivo prazo. A gente sabe que isso aqui está errado. Cometeu falta grave durante o aviso prévio, ele, né, perderá sim o direito ao restante do período do aviso. Agora algumas outras questões, algumas outras nuances para nós encerrarmos essa nossa aula. Venham aqui comigo, como se dá a contagem do aviso prévio, pessoal? Que súmula 380 segue a regra civilista, exclui o dia de início e inclui o dia de vencimento. Olha só o que diz a súmula 380. Aplica-se a regra prevista no caput lá do artigo 132 do Código Civil, a contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Legal? Então eu vou computar ali, por exemplo, 31 de março.
né? O aviso prévio foi dado 31 de março. Eu vou excluir esse dia e eu começo a contagem a partir do dia 1º de abril, ok? Então, exclui o dia de início, inclui o dia de vencimento, segue a regra civilícia. E nesse sentido, olha só essa questão aqui do CESP. De acordo com o entendimento assente do TST, o aviso prévio tem de ser computado a partir do dia seguinte àquele em que o empregado dele tomar ciência. Olha só, absolutamente correto, exclui o dia de início, então eu começo a computar a partir do dia seguinte àquele em que o empregado tomar ciência. Legal? Está correta, portanto, esta proposição. E aqui, para nós fecharmos esta nossa aula de hoje, eu trouxe um mapa mental, aviso prévio, um assunto cheio de detalhes, cheio de regrinhas aqui específicas, então eu trouxe um mapa mental para nós sintetizarmos ao menos as principais. Já comentei, a regra é que o aviso prévio seja aplicado a contratos de trabalho por prazo indeterminado e, excepcionalmente, eu vou aplicá-lo aos contratos por prazo determinado desde que contenham a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada lá do artigo 481. Duração do aviso, meus amigos, mínimo de 30 dias, aquela parcela mínima que nós comentamos, e eu vou acrescendo 3 dias por ano de serviço na mesma empresa até um máximo de 60, perfazendo ali um total de 90 dias. Ok? A justa causa, o cometimento, a prática de falta grave, né? Justa causa por parte do empregado, afasta o direito ao aviso prévio. Então, muito embora seja um contrato por prazo indeterminado, se o empregado é dispensado com justa causa, ele não tem direito ao aviso prévio. Agora, se ele pratica uma justa causa, uma falta grave durante o aviso prévio, ele perde o direito ao restante do aviso, e, além disso, ele perde o direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória, exceto aquele caso lá de abandono de emprego, né? Vou presumir que o empregado já se recolocou. Rescisão indireta, falta grave do empregador, não tenham dúvidas, aviso prévio devido integralmente. Sabemos, trabalhado, existem as modalidades, né? Trabalhado e indenizado, mas a projeção do aviso prévio indenizado, inclusive para efeitos de recolhimento do FGTS e para a data da baixa da carteira de trabalho e previdência social. As horas extras extraordinárias. Opa, hora extra extraordinária é ótimo, né? As horas extraordinárias habituais integram o aviso prévio indenizado. Sabemos que existe a redução de jornada no curso do aviso prévio apenas quando ele é concedido ao empregado, ou seja, iniciativa da resilição por parte do empregador, e essa redução será de 7 dias corridos ou de 2 horas diárias. Falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes e à integração no tempo de serviço. E a falta de aviso prévio por parte do empregado, o direito do empregador a descontar, não a metade, mas a integralidade dos salários correspondentes. E aqui nós encerramos essa nossa aula de hoje, legal? Com este grande resumo.